Abram aí as vossas Bíblias, tem várias passagens, mas eu queria começar com João 15, tá bom? Amém? Tá abrido aí? Ore comigo agora, por favor, querido. Nós amamos a sua presença, Espírito Santo. E nós amamos também o seu poder. Manifesta sobre nós o seu poder. Enquanto eu estiver estudando com a tua igreja, manifesta sobre nós o teu poder. Em nome de Jesus. Nós queremos ser tocados pela tua mão poderosa. Todas as vezes que ela toca, ela manifesta mudanças nas nossas vidas. Nós queremos nos submetermos, Espírito Santo, à consciência da grandeza que esse momento representa. Em nome de Jesus, toda mente que está aqui nessa noite seja trazida cativa às tuas mãos agora, Espírito Santo de Deus. Toda distração que impede de levarmos a nossa porção dessa noite para casa seja destronada, desfeita, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a nos concentrarmos, para que possamos levar toda a porção dessa noite, que tens reservado para nós, em nome de Jesus. Reina sobre este lugar, reina sobre todos os dias que antecedem o arrebatamento, Espírito Santo. Nós queremos nos render inteiramente ao seu poder, à sua presença, à sua vontade, porque ninguém glorifica o Pai, nem um filho, se não for por meio do Senhor. Nós queremos andar de mãos dadas com o Senhor, Espírito Santo, todos os dias da nossa vida. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é necessário. E nós queremos ter uma vida inteiramente mudada pelas tuas mãos, pela sua ajuda, pelo seu consolo, pelas suas instruções, pelas suas revelações, por meio da tua palavra. Nós queremos ter humano, em nome de Jesus, bombardeados pelas tuas revelações, por uma vida de revelações, de uma vida de caminhada contigo, para que possamos bombardear tudo em nossa volta, em nome de Jesus. Tem muitas almas que precisam ver o teu fogo em nós. Tem muitas almas que precisam serem convencidas dos seus pecados. Mas o Senhor só se manifesta poderosamente em vasos de honra, em vasos que andam em santidade. Por isso nos ensina a chorar os nossos pecados, a confessá-los em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós nos rendemos ao teu poder, à tua vontade. Escreva em nós a história que tanto nós te impedimos de escrever. Escreva nesse ano, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, uma história poderosa, aonde Deus é glorificado, aonde Jesus é enaltecido, aonde nós vivemos a plenitude da nossa existência, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu quero ministrar nessa noite
Uma palavra que nos traga consciência da parceria que nós temos com o Espírito Santo. Tá bom? Mas é um tema tão poderoso, o tema desse ano, intimidade com o Espírito Santo, que você navega a Bíblia inteira. Tá bom? A Bíblia inteira, sem sair do tema. Tá certo? Então, eu quero evidenciar isso com vocês, tá bom? A gente vai ler o verso número 8, 15 e 8, tá certo? Queridos, escuta uma coisa para mim. Aliás, escuta uma coisa comigo. Para mim não dá, né? Escuta uma coisa comigo. Quando é que o Espírito Santo desce? Quando Jesus sobe. Vocês concordam? Quando é que Jesus desce? Quando Jeová, né, fica concentrado com a sua presença lá no céu dos céus. Então, se você perceber, existe uma harmonia tremenda no Deus triuno. Agora, preste atenção uma coisa. O Espírito Santo vem, ele desce quando Jesus sobe. E quando é que Jesus desce? Quando o Espírito Santo sobe. Você vê que um glorifica o outro, né? Então, o incrível é que a palavra Maranata significa ora vem, Senhor Jesus. Eu desejo a sua vinda, eu desejo esse encontro. Só que em Apocalipse diz o quê? Diz que a igreja não é capaz de dizer isso sozinho, por isso está escrito lá. E a igreja, a noiva e o Espírito dizem: vem, Jesus. A gente só diz vem com o Espírito. Irmãos, toda palavra volta a Jesus sem o Espírito Santo é desejo de fuga dos problemas. Porque só dentro do Espírito que nós conseguimos dizer: eu desejo a sua volta, Jesus, vem. As duas bocas chamam ele de volta, mas uma é quem chama dentro da sua pessoa, da existência, do valor da sua pessoa, da essência da sua pessoa. Por isso em Apocalipse a noiva não diz sozinha vem, ela diz com o Espírito. E a noiva e o Espírito dizem vem. Porque só o Espírito nos coloca em uma... Vou utilizar esse nome porque aqui na terra a gente precisa, por causa da nossa limitação, né? Mas de ser na horizontal ela tem toda uma conotação ruim, né? Mas na vertical aqui, dentro da nossa limitação, é o Espírito Santo que faz o nosso coração arder de paixão por Jesus, querido. Aí entenda a palavra dentro da limitação, tá bom? Mas Ele quem faz queimar no nosso coração. Ele quem faz arder. Então, eu queria começar dizendo para vocês nessa noite, certo? Algo que eu falei há um tempo atrás. Eu falei um tempo atrás sobre Lázaro, né? Você percebe que Lázaro representa o grande mistério do salvo e do salvo com o chamado. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3, vai dizer que, contudo, aquele que teve suas obras queimadas pelo fogo, porque era feno, palha e madeira, esse tal vai ser salvo, né? Contudo pelo fogo, né? Vai entrar num céu fedendo a fumaça do inferno. Escapou por último, né? Claro que é brincadeira. Mas quando Paulo diz que esse homem, ele teve um monte das suas obras foram queimadas, provadas e queimadas, não conseguiram subsistir. Então a gente consegue perceber, queridos, que existe, quando a Bíblia diz recompensa, quando a Bíblia fala de galardão, o tempo inteiro Deus vai dizer: Ele é galardoador daqueles que buscam, Ele é recompensador. Vocês vão receber 100 vezes aqui ainda na terra e no céu a vida eterna. O tempo inteiro, né, Jesus trabalha isso, a palavra trabalha isso, para nos revelar e mostrar para nós como existe realmente uma condição em que alguém pode ter o seu nome escrito no livro da vida, mas ela ficar aquém daquilo que Deus queria usá-la. Tá certo? Então, a gente olha para Lázaro e a gente consegue perceber a igreja salva e a igreja salva que salva.
A gente consegue perceber a igreja chamada e a igreja chamada com a chama ardendo nela. Quando Jesus Cristo diz, ele estava dentro de uma tumba. Então pegaram o corpo de Lázaro, colocaram dentro de uma tumba e tamparam com uma pedra. Era o costume da época, né? Então aquele corpo começava a entrar em decomposição dentro da tumba. Quando Jesus chega, que ele fala Lázaro, ordem específica, Lázaro ressuscita na hora. Na hora. O que tinha de sangue já coagulado, esvaziado, se não tinha sangue, chegou sangue. Se não tinha carne, a carne se emendou de novo, cresceu, os músculos se completaram, os ossos se emendaram, as bolotas dos olhos voltaram a ver, tudo voltou a funcionar quando ele diz Lázaro. Então, existe uma igreja, irmãos, que ela está viva, ressuscitada, mas dentro da caverna. E existe uma igreja que está ressuscitada fora da caverna. Existe uma igreja que está omissa no seu chamado, né? Mas ela ressuscitou quando Jesus disse, vem. Né? Quando Jesus falou o nome. Por isso que o nosso nome vai ser escrito no livro da vida. Né? Então essa ressurreição de Jesus é pelo nome. Amém? Tem muitas religiões, irmãos, que elas dão apelidos, né? Que elas chama de cavalo, chama um monte de coisa aí. Jesus chama pelo nome. Pelo nome. Aí ele diz Lázaro. Quando ele diz Lázaro, Lázaro ressuscita. Tem muito crente ressuscitado, mas dentro da caverna, porque não conseguiu perceber e ser obediente à segunda palavra, vem para fora. A palavra igreja, eclésia ou eclesia, um dos seus significados é chamados para fora. Mas não é chamados para fora só no sentido resumido de fazer missão, enviar alguém, mas na sua plenitude. É alguém que vive uma vida tão transformada pelo poder de Deus, é tão baseada a sua vida no modelo que é Cristo, ela foi tão modificada pela transformação e regeneração do Espírito Santo, que as pessoas, ao olhar para ela, são inteiramente evangelizadas, são inteiramente impactadas, né? A maior missão que alguém pode viver é gerar na sua vida uma transformação pelas mãos do Espírito que promova perguntas e questionamentos na vida de quem está assistindo a vida dela. Cara, alguma coisa aconteceu, não é mais a mesma pessoa. A missão mais impactante que alguém pode viver é ter sua vida transformada. Mentia, não mente mais. Era desonesto, não é mais. Era bebarrão, não é mais. Era uma pessoa dispersiva no seu responsabilidade dentro de casa, não é mais. Agora tem cuidado da esposa, tem cuidado dos filhos, tem cuidado do marido. É responsável, é trabalhador, é trabalhador. É alguém que agora gera gentileza, fala gentileza, dá bom dia. É alguém que respeita. E de repente essa transformação gera em quem está assistindo, queridos, um impacto poderoso a respeito de que existe um reino dos céus, que Deus é verdadeiro e que o seu reino realmente transforma. Essa é a maior missão que alguém pode viver. Então, o primeiro povo qual é? É o que ressuscita, mas se torna omisso, não vem para fora. E o segundo povo é o povo que ressuscita e vai para fora. Então, quando a Bíblia diz ser igreja, ela está dizendo que nós vivemos a missão, a transformação baseada no caráter de Cristo, tá certo? Então, a igreja que interessa a Jesus, queridos, qual é? É aquela que ressuscita quando ele diz o nome, mas aquela que sai para fora, quando ele diz vem para fora, porque a Bíblia é taxativa em dizer, e quando ele diz Lázaro, todos ficam atônitos, expectativa em alta, dizendo, e agora, o que vai acontecer? Será que esse homem vai ressuscitar mesmo? Mas a Bíblia diz que eles não falavam nada, porém quando Lázaro saiu para fora, aí a Bíblia diz, e todos vendo Lázaro do lado de fora, começaram a glorificar a Deus. A nossa vida, ela existe para glorificar a Deus. Se a minha conduta diária não glorifica a Deus, irmãos, nós precisamos descer na casa do oleiro e permitir que a água amoleça o barro e as mãos que manuseiam esse barro possam dar o formato que ele fica satisfeito.
Então a primeira coisa que eu queria deixar para nós é isso: qual igreja nós somos, queridos? A viva dentro da caverna ou a viva que sai para fora? Esse é um questionamento que deve arder na nossa vida. Então, o que é que eu quero falar? O que eu quero dizer é baseado em cima disso daqui, né? Ou então iniciar em cima disso daqui, ó. Verso 8. Olha só. Eu queria que vocês lessem didaticamente agora. Leia compassadamente. Por favor. Nisto é glorificado. Nisto o quê? Porque a partir do momento que diz nisto, que eu ainda não identifiquei, mas está dizendo que o meu Pai é glorificado, Deus é glorificado, a gente deveria estar com as nossas antenas agora, oscilando para pegar a frequência do céu, irmãos. Nisto, o meu Pai é glorificado. Aí ele vai terminar dizendo, 2 pontos, que deis muito. Tem um louvor do David Keeler que diz que Deus é um Deus exagerado. Ele faz sempre mais do que a gente pede, né? Eu me lembro de uma fala de Davi que ele diz assim, ele teve a família, ele saiu para guerrear, mas deixou a casa descoberta, os inimigos vieram, tomaram toda a riqueza, ainda levaram as mulheres e os filhos, né? Aí eu me lembro que Davi faz 2 perguntas para Deus: Senhor, eu persigo os inimigos? Segunda, eu vou alcançar? Aí a Bíblia diz que o profeta dá a resposta para Davi, Deus respondendo: persegues 2-1 para Davi. Aí Deus vai alcançar 2-2. Aí Deus não perde, irmãos. Aí Deus diz, e vai recuperar tudo. E nunca vai ganhar de Deus, a gente nunca vai ganhar de Deus, querido. Amém? Então, Deus é um Deus exagerado. E aí a Bíblia diz que Deus é glorificado. A palavra utilizada aí não é só fruto. A palavra utilizada, ela é antecedida por um adjetivo. Qual? Muito. Então, Jesus está deixando claro a expectativa do coração de Deus em relação à nossa caminhada. Ele não só quer que a gente dê fruto, Ele quer que esses frutos sejam muitos. Porque se eu não tiver muito fruto, Deus não é glorificado. Irmãos, isso é didática, isso é português, interpretação básica. Amém? Interpretação de texto básica. Tá certo? Você faz a prova dos 9 aí e você descobre, tá certo? O verdadeiro discípulo de Jesus dá muito fruto, porque nisso o Pai é glorificado. Isso é interpretação básica. Então assim, ó, se a nossa vida não dá muito fruto, Deus não é glorificado por meio de nós. Vocês conseguem pegar isso aí no peito e fazer o gol, queridos? Deus não é glorificado. Agora a pergunta para nós é nessa noite: você quer glorificar Deus? A palavra utilizada é fruto. Fruto vem de árvore. E se você perceber, vai estar deixando claramente aqui que se para a terra, como nós temos falado, a árvore, ela é enxergada primeiro, depois eu qualifico o fruto. Se as folhas da árvore são bonitas, se as flores são bonitas, se ela está elegante, nós dizemos, deve ser muito bom esse fruto. O reino dos céus faz uma interpretação inteiramente diferente. Ele diz que é por meio do fruto que se percebe a qualidade da árvore. Então, queridos, a nossa vida, ela é pautada em fruto. É nisso que Deus é glorificado. Se nós não temos a nossa vida transformada, os frutos não aparecem nela. Se o fruto não aparece nela, Deus não é glorificado. Amém? Então nós precisamos
daquele que carrega o fruto, que é o Espírito Santo. Ou vocês acham que é à toa que Paulo vai dizer o fruto do Espírito no singular? Ele vai dizer que é o fruto do Espírito, por quê? Porque é justamente nas mãos habilidosas do Espírito Santo que os frutos virão na nossa vida. A consistência de uma vida transformada não é adquirida por meio de um esforço humano e boas motivações. Só acontece diante de uma entrega, de uma decisão e de uma disciplina diante de Deus. Então, queridos, se nós queremos dar bons frutos, se nós queremos dar muitos frutos bons, nós necessitamos decidir e dizer: eu quero, Espírito Santo, me aproximar do Senhor, e a partir de agora eu quero ser inteiramente influenciado pelo Senhor, e eu quero ter tempos saudáveis ao seu lado, porque é Ele quem vai levar a gente para dar muito fruto, ou seja, é Ele quem vai nos colocar dentro da nossa missão existencial, que é glorificar a Deus. Então, queridos, baseado nessa introdução, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava lá em casa, antes de ontem, e o meu filho, né, ele é doido por bola, né? Doido por bola. Por isso que quando a barriga da Nete estava em formato de bola, ela disse que ele chutava muito. Quando ele completou 2 anos de idade, ou 11 meses, 2 anos alguma coisa, e eu rebolei, coisa de macho agora, coisa de macho. Eu peguei uma bola e comprei uma bola para ele, né, e umas bolazinhas maneirinha, mas assim, não é muito maneira não, mas bem maneirinha, mas não é muito maneira, você entendeu? Aí eu me lembro que eu estava no quarto, aí eu disse: vai pai, chutei a bola para ele, o menino chutou de peito de pé, macho, peito de pé, as mulheres entendem isso? Alguns entendem, né? Peito de pé é um chute de pessoa adulta, profissional, é quando pega o peito do pé, né? Aí eu disse: vala meu Deus do céu, que é isso? Eu peguei a bola de novo e... Aí ele chutou de peito de pé de novo, menino. Eu disse: rapaz, não, isso é brincadeira, pelo amor de Deus. Aí, Mateus, de novo, o menino chutou 3 vezes, porque 1 é pouco, 2 é bom. Então o menino é doido por bola. Aí tem hora que eu boto a mão na cabeça dele e disse assim: Deus, Mateus vai ser um pregador. Ele tirou minha mão, acabou a oração na hora e disse assim: pai, jogador. Chega, quebra o clima na oração, eu, a Nete e ele orando. Ele pegou na hora, o irmão não recebeu não, o irmão tirou a mão na hora. Aí eu disse: mas meu filho, pode ser jogador e ser pregador. Ele disse: eu quero ser jogador, mas não quero ser pregador. Eu disse: meu Deus do céu. Aí eu disse: macho, já dá certinho, tu fala que só pelos cotovelos, né? Já é um bom início, né? Ele estava assistindo ontem, chegou para mim assim, vislumbrado, e chegou para mim e disse assim: pai, olha aqui. Aí estava o Ronaldinho Gaúcho presenteando uns meninos novos, né, de 16 anos, para quem chutasse a bola no travessão, fora da área, né? Então, de longe, assim, chutar e a bola pegar no travessão, assim, que deve dar uns 10 centímetros, né? Aí o menino que acertou, ele deu uma chuteira da Nike, ali, banhadazinha de ouro, né? Aí, quando ele foi saindo, aí ele... deram a bola para ele, botou a bola no canto e bateu de letra assim, a bola pegou no travessão. Azalado, né? Ele acertou de letra assim a bola por detrás, né? Aí o Mateus veio me mostrar isso louco. E disse: pai, eu quero a chuteira do Ronaldinho Gaúcho. Quase profetizou para o menino na minha vida, sabe? Quase. É mais ou menos aquele esquema que a gente diz: peça para Deus. Aí o menino pede a 3ª vez para nós. Eu disse: tu não pediu para Deus? Não, eu pedi, ele não deu, estou pedindo ao Senhor agora. O menino, ele veio, aí eu disse: por que, pai, que você quer a chuteira do Ronaldinho Gaúcho? Para eu fazer o que ele faz.
Aí eu disse, cara, talvez o que eu vou te responder, tu não vai entender agora, que só tem 5 anos, mas eu vou rebolar a resposta. O diferencial não está na chuteira, está em quem calça ela. Ele não entendeu nada, mas tu está entendendo. Tu está entendendo, não está? Pega a chuteira do Ronaldinho Gaúcho e bota aqui nos pés do César para tu ver. O diferencial do Ronaldinho Gaúcho não está na chuteira, meu irmão. Está nas habilidades do pé. E não é uma habilidade que nasce do nada, não. Porque dom, irmãos, é a mistura de talento mais desenvolvimento. Você está entendendo isso? Prática. Dom é algo que Deus dá, mas isso se atrela-se a treinamento, a investimento. Isso se atrela a entrega, a decisão, a dizer eu quero, e quando tudo diz não, eu continuo, e quando de repente o meu corpo diz estou cansado, eu digo vai continuar. É quando eu estou decidido, estou dentro do propósito, estou possuído pela mente, pela ideia. É isso que faz a diferença, irmãos. São esses os crentes que fazem a diferença. São aqueles que são envolvidos. Não são aqueles que calçam a chuteira mágica. São aqueles que têm o dom e atrelam isso a uma busca, a uma decisão, a uma ideia. Se mistura com a proposta, investe, trabalha. Esse é o diferencial da igreja. É como eu estava dizendo para os meninos, né? Tem um rapaz chamado Hamilton. Tem um rapaz chamado Schumacher, são 5 vezes campeões do mundo, de um dos esportes mais ricos do mundo. Quem são esses caras? Do nada foram pentacampeão. Não, se vocês olharem por detrás das cortinas, quando ninguém está vendo, eles estão lá. Um dos exercícios, queridos, é botar um elástico aqui na cabeça e puxar esse elástico na força do pescoço por cerca de 1.000, 2.000 vezes por dia. Dá cãibra, irmãos, dá uma perturbação no juízo, dá uma sensação, não vou conseguir, não vou alcançar, mas alguém está do lado dizendo, vai, você vai conseguir, continue, tem um personal lá, treina dizendo, vai, só falta mais 50, só falta mais 40, só falta mais 30, e ele vai lá, e dá cãibra, mas de repente, aquele esforço por detrás das cortinas, sai das cortinas, e aí, sabe o que é que a gente só vê? A bandeirada dizendo, tan, tan, tan. É isso que nós precisamos entender, queridos. Entra no teu quarto que está em secreto, de trás das cortinas, ninguém está vendo. E quando tu quiseres desistir, há um amigo, o Espírito Santo, que é o personal trainer, que vai dizer, só falta 30, só falta 20, só falta 10, campeão, tu vai conseguir. E aí quando menos tu esperar, alguém vai olhar para você. E aquela pessoa normal e comum, a pessoa vai ter que ouvir olhando para você. Tandandan, tandandan. E elas vão se inspirar na tua vida. E elas vão dizer, se ele conseguiu, eu consigo também. Irmãos, sabe o que é que acontece? O reino dos céus trabalha com multiplicação. Quando alguém se enche do Espírito Santo e começa a viver a vida cheia do Espírito Santo, as outras pessoas olham e dizem assim, eu quero também. Por isso que Jesus salva o mundo quando verte o seu sangue na cruz, mas deixa um modelo, porque é o modelo que mostra o valor da cruz, a possibilidade. Nós precisamos entender isso. A noiva e o Espírito dizem vem. Escuta isso, querido, você precisa entender o amor de Deus. Bota o verso de número 9, Abner. O verso número 9 diz assim, como o Pai me amou, vírgula, eu vos amei a vocês também. Permanecei no meu amor. Irmãos, é um dos versículos mais loucos para a interpretação na terra. Depois você pega em várias traduções que você puder ler, 15 versículo 9. Mas Jesus solta um e ele diz assim, como o Pai me ama, Ele ama vocês também. Irmãos, isso é muito grande. Não, mas é Jesus que está dizendo que me ama. Quem é Jesus, irmão? Não é Deus, não?
é algo muito louco, é algo muito grande, é algo que vai além da nossa imaginação. Ele nos ama muito, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus veio por causa de ti, morreu por causa de ti, ressuscitou por causa de ti e vai voltar por causa de ti. Mas ama muito. É alguém que centraliza toda a sua estadia de vinda, passagem e retorno baseada num amor incondicional pelas nossas vidas. Deus ama muito e nós precisamos entender a grandeza desse amor, amém? Então, é justamente dentro da proposta desse amor que eu sou inteiramente envolvido pela explosão de gratidão que me leva a ser alguém que vai além. Irmãos, você está me ouvindo? Diga amém. Jesus conta uma parábola e diz assim, há de ser que um senhor voltando, para a sua casa, e o trabalhador dele que estava lá na lavoura, retornando da sua obrigação, ele vai chegar para o seu servo, seu funcionário, e vai dizer: prepara a mesa, bota tudo na mesa que eu vou vir jantar. E o servo, fazendo o que foi pedido, o patrão lhe agradecer. Aí Jesus vai dar o entendimento dizendo assim: o patrão não vai agradecer o que o funcionário faz, porque é a sua obrigação fazer. Então não é normal encontrar o patrão agradecendo o funcionário todo dia, toda hora, pelo que ele está fazendo, porque ele foi contratado para isso. Sabe o que Jesus utiliza no final da parábola? E vós, se só fazem o que é pedido a vocês, são servos inúteis. Queridos, aí eu entendo o autor de Hebreus dizendo que Deus espera mais de vós. O que Jesus está falando, irmãos, não está xingando ninguém. O que Jesus está dizendo é que um coração grato vai sempre além do que é pedido. Um coração que se compromissa vai sempre além do que é pedido, irmãos. Sempre além. É como um marido que ama muito a esposa, é como aquele marido que ama muito a esposa. A gente fala muito isso no dia de casais, que depois de 30 anos, ele não gostava do bico do pão, daquele pão grande, irmão, que o dono da mercearia fazia a conta no papel, enrolava o pão com o papel que foi feita a conta. 30 anos comendo a ponta do pão sem gostar. E a mulher adorava a ponta do pão, aliás, a mulher adorava ele não gostava da ponta do pão, e ela amava a ponta do pão, e ela dava a ponta do pão para ele, que ele não gostava, e ela doida pelo meio do pão, e ele dava para ela, E no final da vida eles descobriram, conversando, ela dizendo: amor, até hoje eu não entendi. E ele disse: é porque eu amo tanto você, querida, que eu te dou a ponta do pão, que é a parte que eu mais gosto, E ela, vice-versa, Ela disse: pois essa parte também eu não gosto, mas até hoje comi por causa de você, para te dar a minha parte melhor. É um simbolismo assim poderoso do nosso relacionamento. A palavra utilizada, irmãos, é igreja, mas se você aprofunda ela, a palavra gerada é noiva. Noiva fala de aliança no dedo, Aliança no dedo. Até, tem os meninos aqui, não só na igreja, mas em vários lugares, que a gente realmente tem que tratar, acompanhar, porque nem namoro tem na Bíblia, realmente, Aí alguém pode chegar e dizer assim: mas pastor, tem uma palavra lá, namorar, orar, Mas realmente noivado, compromisso, Então assim, relacionamento, quando ele está muito bem, que existe muito amor envolvido, irmãos, a gente faz mais do que o que a pessoa espera. A gente surpreende. Aí quando alguém diz surpreenda Jesus, se for dentro desse contexto, cabe,
Porque na verdade você não pode surpreender o insurpreendível, né? Mas esse relacionamento é que dá avidez na nossa caminhada. Amém? Olha só o que eu queria falar aqui. Romanos capítulo 12. Abre aí, Abner. Quem está anotando aí, versículo de número 11. Romanos capítulo 12, verso de número 11. Qual é a palavra que é usada aí, queridos? Depois ali do ponto e da vírgula. Vamos lá, eu vou ler com vocês. E eu vou interpretar texto com vocês, tá bom? Se eu errar, vocês podem interromper. Não sejais vagarosos no cuidado, ponto e vírgula. Mas se for possível, sejam fervorosos. Amém? Amém, aliás? Por que não pode ser interpretado como eu acabei de falar? Porque ali traz o quê? Traz uma exposição de afirmação, de ordem. Certo? Não é quando você quiser, não é se você puder. É sede. Se alguém olha para esta palavra e só encontra o Salvador e esquece do Senhor, vira um versículo qualquer. Se alguém enxerga o Salvador e o Senhor também, ele consegue entender que existe alguém que é Senhor, que está pedindo, ordenando alguma coisa, está ordenando alguma coisa. E essa leitura que faz a diferença na nossa vida. É que a gente lê a palavra e a gente esquece que quem está pedindo é Senhor. E que o livre-arbítrio nos dá alternativa, mas o filho, quando entende quem ele é, ele entende que a vontade boa para ele é a do Pai. Então nem questionamento sobra dentro dele. Por quê? Porque ele sabe que a vontade do Pai é perfeita. Então, se alguém lê e só vê o Salvador, vai ver o Salvador dizendo: não sejais vagarosos no cuidado, quando for possível, seja fervoroso. Mas se alguém enxerga o Senhor, ele vai ler assim, não sejais vagarosos no cuidado, ou seja, sejam prontos, ponto e vírgula, e sejam fervorosos, aonde? No Espírito, com E minúsculo, vírgula, servindo ao Senhor. Se você pega de trás para frente, você vai entender, na prova dos 9 do céu, você vai entender que só serve ao Senhor aquele que é fervoroso no Espírito. E que não vai ser vagaroso no cuidado. Irmãos, a Bíblia trabalha demais condicionais, demais. Então, o que eu queria falar para nós é que essa palavra fervorosos, irmãos, vem da palavra do verbo ferver. Quando você bota uma vasilha com água no fogo, que você acaba de botar, já dá 100 graus a temperatura, é? Leva um tempo. É esse tempo que desespera a igreja. Porque pensa num bicho ruim para não saber esperar, somos nós, na nossa natureza caída. Irmão, ser humano, ele tem uma fobia de espera. Por isso que tem menino nascendo de 6 meses. Uma das palavras utilizadas no fruto é longanimidade. O que é longanimidade? É uma pessoa longa para perder o controle. Na hora que a tempestade vem, tem pessoa que não tem mais nem pavio. Até 1990 as pessoas tinham pavio curto, hoje não tem mais pavio. Quando a Bíblia diz longanimidade chamando de fruto, ela está dizendo que a tempestade vem. Quando a pessoa vai se vingar, é tão longa a passada dela, que já passou a tempestade, irmão. Passou a raiva, passou o desejo de se vingar, longânimo. A Bíblia vai dizer que isso é ação do Espírito, no nosso espírito.
Então, a dificuldade do ser humano é esperar. Nós temos dificuldade de esperar. Agora, o que é que a Bíblia Sagrada fala sobre isso? Ela diz o quê? Ela diz que no mundo eu vou ter aflições. O mundo vai se levantar contra a minha proposta, ou seja, a proposta de Deus na minha vida. Há um princípio que eu vou querer seguir, mas o mundo vai remar contra. E eu vou cansar em alguns momentos nessa batida, até entrar na dimensão do Espírito. Porque ninguém começa servindo a Deus amanhã, você não consegue amanhã, já está cheio do Espírito, não consegue, é um processo. Então ele vai dizer que no mundo haverão tribulações que vão tentar impedir você sair da dimensão da carne e entrar na dimensão do Espírito. Aí você vai continuar, se continuar, aí você entra no terreno da perseverança. Se continuar, passa para o terreno da experiência, as marcas vão estar lá para dizer. E depois você vai entrar no terreno da esperança. Quando entra no terreno da esperança, saber esperar, e a Bíblia diz, fica tranquilo, nesse terreno não tem confusão. Aí versículo 5 de Romanos 5 vai dizer, porquanto o amor de Deus está derramado em vossos corações por meio do Espírito Santo que Ele vos deu. Quando é que eu entro no terreno da esperança? Quando é que eu persevero na tribulação? Quando é que eu consigo passar por estágio da perseverança, da experiência? Quando é que as marcas de Cristo vão estar em mim? Quando o Espírito Santo for derramado. Ele foi derramado. Por isso que nós precisamos entender que a conotação de Paulo é a manifestação dele. É a liberdade de ação dele. Irmãos, guarda uma coisa na tua cuca aí do céu, em nome de Jesus. Você não bota água agora para ferver e acende o fogo, e aí daqui a 1 segundo está quente a água, não. Você precisa voltar 2 minutos, 3 minutos, pegar na panela e ver se está quente, está entendendo? Aí quando você olha para dentro da água que está borbulhando, aí você diz, agora chegou na temperatura. A igreja precisa decidir. Olha para mim, irmão, se você não orar, você vai chegar a lugar nenhum. Se tu não voltar a jejuar, tu vai chegar a lugar nenhum em Deus. Se tu não sentar para estudar a palavra, consumir ela, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai ter resistência no dia mau. Você não vai saber dar respostas diante dos desafios. Os Golias te farão recuar. Você precisa entender que a proposta sempre foi essa e nunca vai mudar, porque o que é perfeito não precisa ser mudado. Irmãos, o caminho é oração. Se você, irmãos, tem menos de 40 minutos, 50 minutos por dia com Deus, tudo que você vai conseguir é Deus responder algumas coisas pela misericórdia para você. É como se diz, querido, acabou a época da tampa da chaleira voar, chegou a hora do fundo dela cair, como diz o pastor Luiz Hermínio. Porque quando a água esquenta, a tampa voa. Mas se tu deixar ela no fogo, o fundo vai cair. Nós precisamos entender que alguém que não tem tempo de qualidade com Deus todo dia, não abra a boca para dizer que ama Ele, nem eu, nem você, nem ninguém neste mundo. Dizer que Deus é tudo para você e você não tem tempo para estar com Ele 1 hora, meu irmão, fecha a boca, eu e você, fecha a boca. Quando alguém perguntar se você e eu somos cristãos, queridos, e você não tem tempo com Deus todo dia, fecha a boca, fala nada. Nós precisamos entrar em um lugar em Deus. Isso só é possível, querido, no quarto secreto. Abstendo-se de alimento, não para matar o físico, mas para matar a carne. Porque o Espírito só viverá se a carne morrer. A gente não precisa se preocupar com o Espírito, ele está pronto. A gente precisa se preocupar, é fazer com que a carne morra, querido. E se só um jeito de matar a carne é orando todo dia, é lendo todo dia e jejuando programadamente. Ou a gente faz isso ou a carne vai reinar. Se eu não tenho vida com Deus todo dia, então, querido, você precisa e eu decidirmos, porque os nossos pecados não serão vencidos na boa vontade. Vão continuar escondidos, beliscando o nosso tornozelo. Vai ser uma bola de 10 quilos. A pessoa anda, mas chega um momento que vai cansar. Mas na presença do Espírito, a liberdade. Na presença do Espírito da liberdade.
Aonde estiver o meu espírito, ali é a liberdade. Ou seja, aonde estiver como? Aonde estiver ele atuando com liberdade para tocar, falar e ser correspondido. É ali que tem liberdade. Nós precisamos voltar para esse lugar, queridos. Voltar. Adultério te leva para o inferno, meu irmão. Pecado escondido pode ser a explosão de que você não nasceu de novo, e eu. Cair no mesmo pecado pode acontecer de não ter nascido de novo, porque quando cai no mesmo pecado toda vez, isso pode se chamar iniquidade. Nós precisamos entrar em um lugar em Deus. Nós precisamos entrar em um lugar em Deus, e só seremos livres, irmãos, diante de uma decisão de puxar o pescoço no elástico. Nós precisamos decidir e entender que não é a chuteira que é mágica. Nós precisamos entender isso. Pastor, você está perdendo tempo, era para estar falando isso num domingo. Irmãos, só uma pessoa precisa entender o que eu estou falando aqui para Deus sacudir Maracanaú. Nós precisamos entrar dentro desse lugar em Deus. Renunciar, abrir mão. Porque se Deus é importante, irmãos, eu vou arrumar tempo para estar com Ele todo dia. Faça chuva ou sol, eu vou estar com Ele. Mas eu não tenho vontade, pastor, de orar. Ore até dar vontade. Mas eu não tenho tempo. Saia da moita das justificativas. Da onde Adão e Eva saíram. Foi o Senhor que me deu essa mulher. A culpa é do Senhor. Tira a culpa de Deus. A culpa está em nós. É possível sim. É possível sim. Nós precisamos entender o que é valor, queridos. Valor. Nós precisamos voltar ao princípio, ao início de tudo. Nós precisamos entrar na presença, nós precisamos decidir. E entender que anjo não vai vir, céu não vai se abrir, o Espírito Santo não vai vir em forma corpórea de pombo para pousar no nosso ombro, não. É utilizada a palavra. Nós precisamos olhar para a palavra e crer nela. Acabou. Não tenho que sentir nada. Nós precisamos entrar dentro desse lugar. Aí as coisas vão mudar. Aí você e eu sairemos do normal para o anormal. Aí você e eu sairemos do comum para o incomum. Aí a gente vai passar e os rastros vão nos seguir. A Bíblia Sagrada diz: os sinais seguem aos que creem. Hoje é tanta fraqueza na palavra, é tanta gente vazio de palavra que estão seguindo os sinais. Sinal não se segue. Sinal não se segue. Por isso que a Bíblia diz: vocês serão seguidos pelos sinais. Discípulo é seguido por sinal. Discípulo dá muito fruto. Discípulo glorifica a Deus. Discípulo não se contenta dentro da caverna. Discípulo fica incomodado, irmãos. Irmãos, vai chegar um momento que você vai começar a decidir, vai dizer: eu quero, e vai começar na carne. Vai começar sem querer, mas você não se move pelo que você quer. Você se move pelo que está escrito. Mas vai chegar um momento, querido, que tu vai orar um dia, e quando chegar em casa tu vai dizer assim: Senhor, me perdoa, eu falei tão pouco com o Senhor. Vai sentar mais uma hora, vai ajoelhar mais uma hora. Tu vai sentir saudade de conversar com Deus. Vai ter dia que tu vai comer 4 dias encarreado, no 5º dia tu não vai conseguir comer, porque tu vai dizer: eu não consigo, eu tenho que jejuar amanhã. Mas não nasce da noite para o dia, você está me entendendo? Não nasce da noite para o dia. Você precisa entender o vem para fora. Jesus não oferece: Lázaro, toma aqui 10 reais. Lázaro, toma 1.000 reais. Toma 30 talentos de ouro. Lázaro, toma aqui a comida de Marta. Lázaro, tá só o filé, aquela que tu gostava. Não, Jesus não oferece nada. Jesus diz o quê? Ressuscita e vem para fora. Pronto. O vem para fora é o suficiente, porque Deus não negocia a palavra dele. Deus não negocia. Não negocia. Quem não comer da minha carne, beber do meu sangue e não tomar sua cruz, não pode ser meu discípulo. Vai todo mundo embora. Senhor, está indo todo mundo embora. Quer ir também, Pedro? Não negocio minha palavra. Senhor, eu obedeço todos esses pedidos todos esses mandamentos horizontais. Eu honro, eu não adultero, eu não mato. Posso te seguir? Jesus diz: então faz dessa. Pega tudo que tu tem,
vende e dá aos pobres. E a Bíblia diz que o jovem está indo-se embora e os discípulos tudo olhando, Senhor, o Senhor vai deixar esse homem ir embora? Porque depois Pedro diz, Senhor, quem é que pode ser salvo? Porque os discípulos estão olhando para aquele homem dizendo assim, que esse homem aí fala que faz tudo isso, e se fosse mentira, Jesus tinha dito, mentira. Jesus não falou que era mentira, então o caba era fiel mesmo ao mandamento. Aí os discípulos olham e dizem assim, rapaz, se esse homem aí não vai entrar no céu. O homem está indo embora, os discípulos estão na expectativa, pulando e dizendo assim, Senhor, chama o homem de novo, chama o homem de novo. Mas se um discípulo abre a boca e diz assim, chama Jesus, Jesus ia olhar para eles e ia dizer assim, eu não negocio o evangelho. Eu não negocio o evangelho, eu não negocio, querido, não adianta, ele não negocia. Quer a presença, quer o poder, quer glorificar o Pai? Oração, entra no teu quarto em secreto todo dia, lê a palavra e medita todo dia, e aí abstenha-se, fazendo jejuns. Por quê? Porque a pólvora do céu. Você vê que não dá para orar e ler Bíblia ao mesmo tempo, não dá. Não dá para ler Bíblia e orar ao mesmo tempo. Mas dá para orar e jejuar ao mesmo tempo, e dá para ler Bíblia e jejuar ao mesmo tempo. Por isso que o jejum não é todo dia, mas é programado. Porque ele entra como um suplemento poderoso. O que é suplemento? O teu corpo não é capaz de absorver vitamina B, vitamina D, vitamina C, vitamina A, conforme é necessário. Aí o que é que os especialistas fazem? Você vai almoçar e jantar, mas vai tomar um comprimido de suplemento. Aí tu ora, almoça e janta todo dia, ora e lê a palavra. Aí o que é que a Bíblia diz? Tome um comprimido do suplemento, para completar a vitamina A, A, B, irmão. Você quer outra alternativa? Não há negociação na palavra. Ou eu e você, a gente decide dizer assim, quero e acabou, ou então, irmãos, realmente acabou. Ou eu digo, eu vou obedecer e acabou, ou então vai vir o e acabou. Foi-se a glória. Nós precisamos entender, para encerrar, queridos. Tudo é condicional. Está dando para me ouvir aí, Alex? Santificai-vos. Qual é a resposta? Deus fará maravilhas. Olha a condição. Arrependei-vos. O que é que acontece depois? É chegado o reino dos céus. Sujeitai-vos, pois a Deus resistiu o mal. O que é que acontece? Ele vai fugir de vós. Se eu me humilhar, orar, buscar e me converter dos meus maus caminhos, se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? A Bíblia diz que Deus vai ouvir, vai perdoar, vai sarar as feridas, e os ouvidos dele vão ficar atentos a todas as tuas orações. Eu busco e encontro quando? Quando me buscar de todo o coração. Eu clamo, e o que é que acontece? Eu vou te responder coisas grandes e firmes que tu não sabes. Se as tuas palavras estiverem em mim e eu estiver no Senhor Jesus, o que é que acontece? Verdadeiramente você vai ser meu discípulo. Tudo é condicional, irmão, tudo é condicional. Tudo isso aqui é condicional. Se você olhar, tudo isso aqui é condicional. Ah, não, pastor, mas isso aqui é para descrente. Não é para descrente, meu filho, é para a igreja. Porque a resposta da igreja a esses mandamentos é a resposta de Deus para os ímpios que não são salvos. Então nós precisamos entrar dentro desse lugar. E aí sim, tudo em nós mudará. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, queridos.